Agora a gente vai falar de um conceito muito importante mesmo da orientação a objeto. Esse conceito se chama herança, tá? A gente ainda não trabalhou com herança dentro de tudo da nossa disciplina, mas quase tudo que a gente vai ver daqui para frente tem alguma coisa relacionada à herança. Ele é um conceito muito importante porque a ideia da herança é a gente poder reutilizar uma solução já existente para compor uma outra similar, tá? A ideia da herança em si, no relacionamento entre classes, ela é um relacionamento entre classes, tá? É que eu denote o relacionamento que se chama E1. Ou seja, quando a gente viu a parte de composição, a gente estudou tanto a parte de composição, a parte de agregação, que são, na verdade, associações, né? A gente estudou que uma classe está associada a outra de alguma maneira. Uma classe compõe uma outra de alguma maneira. Tá? Já dentro da herança, o que a gente vai utilizar de relacionamento é o relacionamento que a gente vai chamar de E1, onde uma classe vai herdar certos comportamentos e estados de uma classe base. Tá? Que a gente está determinando que, vamos supor, que tem a classe A, a classe B. A classe B é uma classe A também, tá? Só que tem algumas coisas mais específicas. Tá? Então, nisso, quando eu falo isso, que a classe B é uma classe A também, dentro da linguagem que você está utilizando, pode ser Java ou qualquer outra linguagem, ela vai herdar, a classe B vai herdar os métodos e os atributos da classe A. Tá? E você não vai precisar definir tudo do zero, você vai apenas especializar ela, vai colocar apenas o que é específico daquela classe B. É só isso que você vai programar, o resto tudo ele vai trazer da classe A. Vamos um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha um funcionário e eu tenha gerente dentro do meu software aqui, tá? Eu tenho um gerente, tenho uma secretária, tenho uma telefonista. Todos eles são funcionários, tá? Todos eles são funcionários. Então a ideia da herança é essa. O gerente vai herdar de funcionário porque o gerente é um funcionário, a secretária é um usuário, é um funcionário e o telefonista é um funcionário também. Então, dentro da classe funcionário, o que eu vou colocar lá? Eu vou colocar o nome do funcionário. O que um funcionário tem? Tem nome, ele vai ter uma idade, vai ter um registro dentro da empresa, tá? Uma matrícula dentro da empresa, vai ter um e-mail institucional, vai ter uma mesa, tá? Vai ter um login dentro da empresa. Tudo isso daí são dados relacionados a funcionários. Mas agora o que o gerente pode ter? Vamos supor, o gerente ele tem um setor, tá? É responsável por um setor. O gerente ele pode ter funcionários, então lá, por exemplo, ele vai ter acesso a quem que são os funcionários que ele gerencia. Tá? Vamos supor, a gente tem a secretária, ela pode ter acessos diferentes do que um gerente, por exemplo, dentro de um sistema lá de não sei, alguma coisa lá de uma parte de telefonia, ou alguma coisa assim, ou a parte de agendamento, né? Vamos supor que a secretária vai fazer agendamentos para vários setores da empresa. O gerente vai ter acesso somente a dele, já a secretária vai ter acesso a de todo mundo, vai poder agendar dados para todo mundo. Então, a secretária é um funcionário, mas ela vai ter alguma coisa diferente de funcionário. Ela vai ter também nome, vai ter matrícula, vai ter e-mail institucional, vai ter tudo isso, mas ela vai ter algumas coisas mais específicas. A mesma coisa telefonista. Tá? Então, quando a gente trabalha com herança, a gente vai chamar essa classe que vocês estão vendo aqui, ó, funcionário, a gente vai chamar de superclasse, tá bom? Esse cara aqui é uma superclasse. E essas classes abaixo que vocês estão vendo aqui, esses são as subclasses. Ou classes filhas. Aqui também a gente pode chamar de classe mãe, classe pai, tá? Essa superclasse aqui. E as outras são classes filhas, tá? As que estão herdando o comportamento e também estados da classe base, tá? Aqui a gente, deixa eu ver aqui outra coisa. Ó, a classe que herda é conhecida também como subclasse, classe especializada ou classe filha, tá bom? Aqui a classe, a classe herdada é conhecida como superclasse,
classe base ou classe mãe, que é esse funcionário aqui. E a classe que herda, que são essas de baixo, são conhecidas como subclasse, classe especializada ou classe filha, tá? Também tem outros nomes, mas esses são os principais. Dentro da representação, que a gente vem representando até agora, a gente vem representando as nossas classes por meio da UML. Tá? O UML é uma linguagem de modelagem unificada, onde eu escrevo como é que são os meus objetos, os meus pacotes, diagrama de sequência, diagrama de casos de uso, enfim, tem diagrama de componentes, diagrama de estados. Eu desenho o meu sistema para que qualquer desenvolvedor ou outro arquiteto consiga entender como é que o sistema funciona internamente. Tá? Então, no diagrama de classe, quando eu trabalho com ML, o ML, por exemplo, até agora que a gente vem utilizando de ML, a parte de composição, a parte de associação, a parte de agregação, todo o desenho da classe em si, que a gente tem 3 espaços, né? O primeiro espaço é para o nome, o segundo espaço para os estados, os atributos, né? E o terceiro espaço é para a gente poder colocar os nossos métodos. Então, quando eu trabalho, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Não, acabei não colocando um exemplo aqui de classe em si. Mas na OML, a designação de herança é dada por essa seta aqui, tá? Essa seta aqui quer dizer que a classe filha é uma classe base. Sempre vai da filha para a classe base. Uma outra coisa que eu acabei não falando aqui, tá, mas é muito importante, é sobre esses dois conceitos aqui, generalização e especialização. A herança, ela é conhecida tanto por generalização quanto por especialização. Isso aqui é um caminho, tá? Não é um sentido. Então, cada um deles é um sentido, mas a herança em si é um caminho. Vamos supor que eu queira ir do centro para o UFR. Então, na verdade, eu tenho um caminho para eu seguir, para ir do centro até o UFR, mas para eu ir da UFR para o centro, vamos supor que eu utilize o mesmo caminho, só que é outra direção. Então, a generalização e especialização fazem parte do conceito de herança, mas depende do ponto de vista. O que eu estou querendo dizer aqui? Se o meu ponto de vista aqui, se eu estou olhando através dessas classes filhas, gerente, secretária e telefonista, a hora que eu herdo de funcionário, eu estou generalizando. Então, todos eles aqui são funcionários. Então, se eu for de baixo para cima, eu estou generalizando. Se eu for de cima para baixo, se eu for olhar do ponto de vista do funcionário, para cada uma dessas classes filhas aqui, eu estou especificando, tá? Ou seja, uma especialização. Então, dentro da herança, eu sempre vou... a minha seta sempre vai ser da classe filha, e eu vou generalizar a classe filha. Quem que é a minha classe mais genérica, né? A minha classe filha é quem? É uma classe base, tá? Então, os atributos e métodos da classe base agora estão presentes também na classe filha. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou trabalhando dentro do meu sistema eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica vai ter seus atributos, pessoa física vai ter seus atributos também. Mas a gente tem aqui a gente tem um conjunto de atributos em comum. Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, eles têm nome, telefone e endereço, tá? O que vai mudar depois aqui, vamos supor, a empresa vai ter um CNPJ, a pessoa vai ter um CPF. Esses atributos aqui são atributos mais específicos de cada classe. Mas aqui eu tenho os atributos genéricos, que são os atributos em comum. Então, isso daqui vai fazer parte agora de uma nova classe que vai se chamar pessoa. Ela vai ser a classe base da pessoa jurídica e pessoa física. Pessoa jurídica é uma pessoa e pessoa física também é uma pessoa, tá? Só que a pessoa física ela vai ter CPF, com nome de cônjuge, a pessoa jurídica vai ter CNPJ, enfim, outros atributos aqui. Então a gente tem aqui essa seta que vocês estão vendo aqui, quando eu parto aqui quando o meu ponto de vista é pessoa jurídica e pessoa física e eu estou olhando para a classe base, tá? Então eu estou generalizando. Se eu for nessa direção aqui eu estou generalizando. Se eu for a partir aqui da classe base e olhar
a parte mais específica dela eu estou especializando, ou seja, são classes mais específicas do que a classe base. Dentro do Java agora, como é que eu generalizo, né? Como que eu crio a minha classe base? Se vocês olharem aqui, eu tenho um diagrama que vai dizer que pessoa jurídica e pessoa física, eles são pessoa. A pessoa jurídica é uma pessoa física é uma pessoa. No Java, a gente vai utilizar uma palavrinha uma palavrinha que se chama extends, tá? Essa palavrinha aqui, ela vai estar presente na classe filha. A classe base, a classe mãe, não precisa ficar sabendo quem que são as classes filhas. Mas nas classes filhas eu preciso saber quem que é a classe mãe para eu poder dizer que aquela classe é uma classe mãe, faz parte, ela está herdando os atributos e métodos da classe mãe. Então aqui, se vocês forem olhar, a gente tem uma classe chamada pessoa, eu tenho os atributos aqui, nome, endereço, telefone, e aqui na pessoa jurídica eu vou utilizar o extends, tá? Na classe base eu não faço nada, eu não estou dizendo aqui que esse cara aqui vai ser a classe genérica daqui e a classe genérica daqui. Mas na classe específica, que é a classe jurídica e a classe pessoa física, eu estou dizendo quem que é a classe base. Então, aqui a gente tem a pessoa jurídica, tá? E aqui a gente está dando extends em pessoa. E isso daqui está fazendo com que todos os atributos e métodos de pessoa façam parte agora da pessoa jurídica. Só que eu estou adicionando um atributo específico aqui, que é o CNPJ. Então, a pessoa jurídica vai ter tudo que pessoa tem e mais o CNPJ. Aqui no caso de pessoa física, vai ter tudo que pessoa tem e mais o CPF, o nome do cônjuge. Tá? Então, o extends dentro do Java é com extends que eu digo quem que é a minha classe base. Ou seja, eu estou herdando aqui, em pessoa jurídica, vai herdar todos os comportamentos e atributos de pessoa, mesma coisa para pessoa física. Então aqui eu tenho já as minhas classes completas. Aqui em cima então eu vou ter a classe pessoa, tá? Completa aqui os atributos, nome, endereço, telefone, o construtor. Aqui eu já vou ter pessoa jurídica, então eu vou ter o construtor da pessoa jurídica, que também vai ter os atributos relacionados à pessoa. Só que aqui eu não preciso dizer que a pessoa jurídica vai ter o nome, endereço e telefone, porque automaticamente quando eu dou um extends em pessoa, eu já vou trazer para dentro de pessoa jurídica o nome, endereço e telefone, tá? Tanto em pessoa jurídica como também em pessoa física. Aqui uma coisa importante, tá? Dentro de pessoa jurídica, aqui daqui a pouquinho a gente vai falar, mas eu já vou adiantar aqui a partir desse exemplo. Aqui em pessoa eu tenho os atributos nome, endereço e telefone, né? Todos esses atributos vocês estão vendo que são privados. Ou seja, quando que a gente aprendeu até agora, atributo privado só é acessível dentro da própria classe. Ele não é acessível fora da classe. Então, quando eu herdo pessoa jurídica, aqui em pessoa jurídica eu herdo de pessoa, eu trago para dentro de pessoa jurídica esses atributos e os métodos aqui da classe base. Só que eu não consigo acessar diretamente, por exemplo, aqui, ó, this.nome igual a alguma coisa. Aqui a partir de pessoa jurídica, a partir de pessoa física. Por quê? Porque nome é atributo privado e eu só tenho acesso dentro da própria classe, por causa disso. Então aqui, vamos supor que eu queira atribuir um nome, um endereço e telefone. Como é que eu atribuo um nome, endereço e telefone se esses atributos são privados e estão aqui na classe pessoa? Eu tenho algumas maneiras de fazer isso, uma delas é utilizar os sets. Então, set nome, set endereço e telefone dessa classe aqui pessoa, que são atributos públicos. Desculpa, são métodos públicos. Ou eu posso utilizar o próprio construtor de pessoa. Então, o construtor de pessoa recebe nome, endereço e telefone, que na verdade ele já vai atribuir para mim. E isso aí, para eu invocar esse construtor da classe pessoa, eu utilizo um método aqui chamado super. Tá? Isso daqui eu vou estar chamando o construtor dessa classe aqui. Vou estar passando para ele o nome, endereço e telefone, e ele vai estar preenchendo para mim automaticamente aqui, vai estar atribuindo para os atributos nome, endereço e telefone. A mesma coisa para a pessoa física, tá? Então repare aqui que eu estou repetindo aqui os nomes dos atributos e depois eu estou associando aqui, chamando, né, o super, que vai estar associando cada um dos atributos aqui a eles aqui dentro da classe pessoa.
Agora, como funciona, então, já que a gente já viu essa parte aqui que a gente estava falando sobre os atributos privados, né? Como é que funcionam esses atributos os modificadores de acesso, né? Que são o privado, o protected e o public na herança dentro do Java. Isso aqui é mais específico do Java, tá? Vocês vão ver que o C++ é parecido também, mas é algo mais específico do Java que a gente vai falar agora. Os atributos e métodos públicos que vocês estão vendo aqui, no caso, aqui a gente não tem, teria os sets e gets aqui, né, que seriam públicos. Na hora que você herda de pessoa, aqui em pessoa jurídica, estou herdando de pessoa, isso vai trazer para você todos os métodos e atributos da classe pessoa, só que alguns vão ser acessíveis e outros não, tá? Quem vai ser acessível? Os métodos públicos, atributos públicos. Então, tudo que for público e aqui dentro de pessoa, tanto método quanto atributo, eles vão ser herdados para a classe especializada aqui, e eles vão ser acessíveis, totalmente acessíveis. Então, eu vou conseguir acessar eles lá dentro, porque eles são públicos lá dentro também. Não somente aqui dentro dessa classe de pessoa jurídica, mas o set, por exemplo, o set nome, que é público dentro de pessoa, eu vou conseguir acessar também através do objeto pessoa jurídica. Então, na hora que eu instanciar a pessoa jurídica, eu vou poder colocar lá pessoa jurídica, ponto, set nome, ou set endereço, set telefone, tá? Como se esse método tivesse implementado diretamente aqui dentro da classe pessoa jurídica. A mesma coisa funciona para pessoa física. Já os atributos e métodos protegidos, eles são herdados como protegidos, tá? Que são atributos e métodos protegidos? Eu não vou ter acesso a eles de um pacote diferente do qual eu estou programando. Então, eu declarei um pacote meu lá, como, por exemplo, o pacote A. Então, eu tenho minhas classes dentro do pacote A, uma delas é a classe, vamos supor aqui que seja a classe pessoa jurídica, e dentro de pessoa jurídica eu tenho um protected, por exemplo, protected string CNPJ. Se eu programar uma outra classe dentro desse mesmo pacote, eu vou ter acesso a esse atributo como se ele fosse público, tá? Mas se eu tiver dentro de um outro pacote, que não seja esse pacote que tem essa minha classe, eu não vou conseguir acessar esse atributo. Então, o atributo protegido ele é acessível somente dentro do mesmo pacote, tá? Então, quando eu herdo um atributo protegido, ele continua sendo a mesma coisa, tá? Então, ele vai valer, eu vou ter acesso a ele dentro do mesmo pacote, mas não fora do pacote, tá? Então eles vão continuar sendo acessíveis fora do mesmo pacote, também pode ser acessados por métodos dentro da classe, da própria classe, né? Ou por outras classes dentro do mesmo pacote. Já os atributos e métodos privados, eles vão ser omitidos da classe filha. Isso aqui é muito importante, tá? É o que a gente acabou de falar aqui. Por exemplo, eu não consigo, dentro de pessoa jurídica, dar um this.nome. Eu não consigo fazer isso, porque nome é privado. Se ele fosse protegido, eu conseguiria. Se ele fosse público, eu conseguiria. Mas o this.nome não vai funcionar. Tá? Mas como é que eu faço, então, por exemplo, se eu quiser acessar o nome? Se eu quiser modificar o nome, eu vou utilizar o método set. Então, set nome. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho uma classe base, tem idade, get idade, tá? E a classe filha aqui que vai herdar da classe base. Então aqui a gente tem um método qualquer, imprimir idade. Se eu chamar aqui idade ou this.idade, isso daqui vai gerar um erro para vocês. Mas vocês podem pegar a idade por meio dos gets, tá? Então aqui nesse caso aqui eu vou estar utilizando o get idade em vez de utilizar diretamente a idade, tá? Aqui a gente tem uma correspondência dos valores dos modificadores de acesso durante a herança. Então aqui eu tenho privado, protegido e public. E o default é quando eu omito, tá? Eu não coloco nem privado, nem protegido, nem default. Então, desculpa, nem public. Então nesse caso ele vai ser um default. Ele vai ser muito parecido com public, tá? Na verdade ele vai ser aqui, deixa eu mostrar aqui, vamos entender o que está nessa tabela aqui, ó. Se eu tenho um atributo vamos supor que é atributo default, né? Um atributo que seja default, vai ser acessível através da mesma classe, sempre, tá? Qualquer atributo que eu definir na minha classe eu consigo acessar, independente se for privado ou public, tá? Já aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma subclasse no mesmo pacote, que é o caso vamos supor que seja o caso desses dois aqui, ó. Classe base, classe
classe base e classe filha. Os dois estão no mesmo pacote. E esse cara que fosse, vamos supor que ele fosse default, ou seja, eu vou omitir aqui o private, eu não vou colocar o private, então ele vai ser acessível através da mesma classe, da subclasse do mesmo pacote, tá? Ele não vai ser acessível se esse atributo for privado. Ou seja, na subclasse eu não vou poder acessar um atributo privado, eu vou poder acessar um atributo protegido, se tiver na mesma, no caso aqui ele está no mesmo pacote, e eu vou poder acessar um atributo público. Tá? Se ele estiver num pacote diferente, o que vai mudar aqui é para, nesse caso aqui, o default, eu não vou ter acesso. O que vai mudar aqui somente no caso aqui, essa subclasse no diferente pacote. Aí aqui, se eu tiver, vamos supor que eu tiver dentro de se a classe que eu estou trabalhando é uma subclasse da classe que eu estou querendo acessar os atributos, e esses atributos são default, e eu tiver um pacote diferente, eu não tenho acesso a esses atributos. Se esses atributos forem privados, eu também continuo não tendo acesso. No caso, atributo privado aqui é o mais simples, tá? Vocês só vão ser acessíveis através da mesma classe. Os protegidos, aqui é uma outra forma de vocês lerem também, tá? Atributos default. Eu vou conseguir acessar aqui através da mesma classe, na subclasse mesmo pacote. Se for um pacote diferente, não vou conseguir acessar esses atributos. Se não for subclasse no mesmo pacote, eu vou conseguir acessar esses atributos. E se não for subclasse nem em um diferente pacote, aqui nesse caso não também, tá? A mesma coisa que aqui. Já atributos privados, eu tenho acesso através da mesma classe, dentro da mesma classe, tá? Que eu defino os atributos privados e só, tá? Eu não tenho acesso a mais em situação nenhuma esses atributos privados a partir de outras classes ou do objeto. Já atributos protegidos, eu vou ter acesso através da mesma classe, através da mesma subclasse, mesmo pacote, ou subclasse, vamos supor que eu tiver, que é uma subclasse e é um diferente pacote, eu continuo tendo acesso, tá? Esse atributo protegido aqui. Se não for subclasse mesmo pacote, eu também tenho acesso, porque o protegido é isso. Se você estiver no mesmo pacote que a classe que você desenvolveu, que tem atributos protegidos, você vai ter acesso aos atributos protegidos se você estiver no mesmo pacote. Já se você estiver aqui num diferente pacote e não for uma subclasse, então você não vai ter mais acesso. Já o public é o mais simples de todos aqui, eu sempre tenho acesso aos atributos public. Tá bom?